Psicóloga, seja bem-vinda ao nosso primeiro encontro de fato de conteúdo aqui do nosso mini curso sobre como construir sua carreira como psicóloga clínica autônoma. Se você chegou aqui neste vídeo, saiba que tem um vídeo de boas-vindas no qual eu me apresentei melhor, mas só para alinhar aqui, o meu nome é Rodrigo Carvalho, sou psicólogo clínico e mentor de outros psicólogos. E esse curso visa te dar as bases necessárias para que você viva bem da tua profissão, para além de só captação de pacientes. E nesse primeiro encontro eu quero compartilhar minha tela com vocês, para que vocês possam acompanhar essa discussão e até fazer anotações ou trazer dúvidas, eventualmente, caso vocês desejem. Então bora lá? Encontro de hoje, os 4 pontos de atenção. E quais são esses 4 pontos de atenção que você precisa observar? Provavelmente todas vocês estão passando por uma ou mais dessas dificuldades aqui, porque é completamente normal e natural que vocês passem por isso. Todos nós passamos por algumas dessas e algumas vamos acompanhar para sempre. E quais são esses pontos de atenção que você precisa ter? A ideia do ponto de atenção é que você tenha sempre essas coisas em mente, para caso você esteja enfrentando algum obstáculo, você começar a criar estratégias para lidar com esses pontos de atenção. E o primeiro deles é o tempo. Então, todos os psicólogos e psicólogas desejam ter mais tempo para estudar, fazer formações, fazer pós-graduações, estudar outras áreas de conhecimento, por exemplo, marketing, para poder criar novos conteúdos e melhores conteúdos, ter mais tempo para poder dedicar a outros projetos para além da psicologia clínica, tanto projetos profissionais quanto projetos pessoais. E além disso, muitas psicólogas que chegam até mim, inclusive, já chegam tendo outra profissão. Então são pessoas que têm uma outra formação ou já são concursadas de outras áreas e viram na psicologia clínica, na prática da psicologia clínica particular, uma forma de ou fazer uma renda extra para melhorar a qualidade de vida, ou de fato fazer uma transição de carreira e mudar, sair da profissão anterior. Então, o tempo é um ponto de atenção que você precisa, e caso você esteja buscando construir essa carreira como psicóloga clínica autônoma, é um ponto que você vai precisar dar muita atenção, porque se você estiver muito sobrecarregada com várias atividades, você vai ter que criar estratégias para lidar com essa questão do tempo. O segundo ponto de atenção é o dinheiro. Esses 2 pontos eles poderiam ser resumidos em um só, que é o investimento. Você vai ter que fazer na tua carreira um investimento, seja de tempo, seja de dinheiro. Então, se você quer construir a tua carreira como uma psicóloga clínica particular, você vai ter que dedicar um dos 2. Na verdade, você vai ter que dedicar os 2, porém, um dos 2 com mais intensidade, e depende aí, né, obviamente, da tua realidade. Nesse segundo ponto de atenção, nós podemos trazer aqui algumas coisas que todo psicólogo também gostaria de fazer, né? Investir mais dinheiro em estudo, seja em estudo de capacitações para a psicologia clínica, seja em estudos relacionados a marketing ou investimento em outros projetos. E não só estudos relacionados a marketing, investimento também em campanhas, tráfego, Google Ads ou até no Meta Ads, para que você consiga captar novos pacientes. O terceiro ponto de atenção é o direcionamento. Não é incomum eu encontrar aqui psicólogas perdidas, completamente perdidas. Então, às vezes, o problema não é nem dinheiro. Como eu falei, algumas já são, inclusive, concursadas de outras áreas e poderiam investir, de fato, na construção ali de uma carreira como psicóloga clínica autônoma. E por que não conseguem? Porque, de fato, como eu mencionei, inclusive no nosso encontro anterior, no encontro de boas-vindas, que não basta você só captar pacientes. Você precisa, se você quer viver da psicologia clínica no particular, se você quer construir uma carreira solo, uma carreira como autônoma, ou até empreender mesmo, abrir uma clínica, ter pessoas, ter uma equipe, se você quer fazer isso, não basta que você saiba captar pacientes, que é o que mais acontece, que é o que a gente mais vê nas redes sociais hoje, são pessoas tentando te ensinar a captar pacientes. Isso é muito importante? De fato é muito importante, porém não é a única coisa, são essenciais várias outras coisas para que você consiga construir essa carreira mais sólida. Então muitas não sabem o que fazer com os recursos. Lembra que eu falei que o tempo e o dinheiro podem ser resumidos em um só? Recursos. Então muitas não sabem o que fazer com seus recursos, seja de tempo, seja de dinheiro. Então, por exemplo, se te falta tempo, você provavelmente teria que investir muito mais dinheiro. Se te falta dinheiro, pode dedicar muito tempo para você tentar compensar uma coisa com a outra. No fim das contas, você vai ter que investir as 2 coisas. Algumas estão perdidas, inclusive, na hora de atender. Não sabem que público atendem, ou atendem um público muito diverso, muito amplo, e isso acaba prejudicando a prática clínica profissional. Eu já vi muitas trazerem a ideia de que
atendem todo mundo nessa tentativa de construir uma agenda sólida, achando que ao deixar aberto esse atendimento, vai conseguir fazer e trazer e construir essa agenda muito melhor e de forma muito mais saudável. Mas é só o contrário, isso só tende a te sobrecarregar muito mais. Por quê? A demanda de uma criança é muito diferente da demanda de um adulto e de um idoso, por exemplo. Então, se você está atendendo os dois públicos, isso vai te sobrecarregar tanto no atendimento quanto no estudo. É claro que você pode fazer isso se você tiver essa intenção e você tiver esse pique, ou se você inclusive tiver um dos recursos lá que é tempo, meus parabéns, siga aí fazendo. Porém, se você tem um tempo limitado, ou se você quer se posicionar como uma especialista de uma determinada área, você precisa escolher um público e, preferencialmente, você precisa escolher um nicho dentro daquele público. É obrigatório, Rodrigo? Não, claro, mas isso facilita não só para você, mas como para o teu público também te encontrar e te ver como uma profissional que é especialista naquela área. Além disso, muitas não sabem nem o que ou como estudar. Então, como assim o que ou como estudar? Como eu já falei, não basta que você estude só psicoterapia, que você estude só casos clínicos, que você estude só sobre terapias em geral. Você precisa, se você quer viver, lembrando, isso aqui é para você que quer viver da psicologia no particular. Então, você precisa entender de um universo muito grande de outras coisas. Então, você precisa entender de empreendedorismo, gestão, administração, marketing, vendas, dentre outras coisas. E muitas delas não sabem nem o que estudar ou como estudar essas coisas. Então, o direcionamento é um grande ponto de atenção. Inclusive, esse aqui eu dou um destaque muito maior para ele, porque inclusive é o ponto que eu posso mais te ajudar e que talvez você saia daqui com um direcionamento muito maior do que você deve fazer para que você construa essa carreira como psicóloga clínica. O quarto ponto de atenção seria o conhecimento. Aqui sim entram o teu estudo em psicologia clínica, em psicoterapias, em formações, especializações, dentre outras coisas. Mas não só isso. Você precisa também estudar, como eu já falei, marketing, vendas, captação de pacientes, talvez entender um pouco caso você não consiga contratar alguém para fazer os teus conteúdos, você precisa estudar um pouco sobre como criar esses conteúdos, como fazer uma boa edição. Então você precisa ter também esses conhecimentos. Mas vamos falar aqui sobre os conhecimentos da prática clínica. Não adianta você fazer volume de anúncios, ou seja, você anunciar no Google Ads, no Meta Ads, encher a tua agenda de pacientes se você não tem competência técnica para sustentar esses atendimentos. Ou seja, os teus pacientes não andam, não melhoram, sabe? Então, assim, por isso que, inclusive, você deve, eu recomendo fortemente, que você delimite um público, porque aí você vai conseguir estudar muito mais e melhor sobre como que você pode ajudar aquele determinado tipo de público. E dentro de um público, você estudar mais sobre um determinado nicho. Rodrigo, mas eu gosto de muitas coisas, eu gosto de falar sobre muitos temas dentro da psicologia. Um nicho não te limita a atender só um tipo de demanda. Não é isso que significa você ter um nicho. Então, muitas pessoas acham que, por exemplo, psicóloga para ansiedade, isso é um nicho? Não, nós psicólogos já sabemos que a comorbidade é a regra. Então, se a comorbidade é a regra, não é suficiente que você estude só um tipo de diagnóstico, por exemplo. Um nicho seria um público dentro de um público. E aí, dentro daquele público, você pode falar sobre ansiedade, depressão, transtornos de personalidade, transtornos de humor, porém para dentro daquele público. A demanda de ansiedade de um determinado público, de um público específico, vai ser diferente de um outro público específico, por mais que ambos possam sofrer com ansiedade. Então, não adianta você fazer volume de atrair pessoas, criar um monte de conteúdo nas suas redes sociais e atrair um monte de gente se você não tem competência técnica para sustentar isso aqui. Além disso, você precisa, como eu já mencionei, desenvolver conhecimento na parte de empreendedorismo para que você construa essa carreira sólida. Quanto maior for o seu faturamento, mais complexo fica a tua gestão. Mas, e inclusive, se engana quem acha que dá para começar com pouca ou nenhum tipo de gestão. Então, é um dos erros, talvez o maior erro, e eu coloquei aqui como o maior erro, achar que dá para começar com nenhuma gestão, ou com pouca ou nenhuma estrutura ou gestão. Por quê? Porque as pessoas acreditam que eu vou captar eu sou psicóloga, vou captar os meus pacientes no particular aqui e depois eu organizo.
depois eu faço um controle, depois eu faço uma gestão. Por isso que eu coloquei esse aqui como o maior erro de todos. Você precisa ter uma base antes das primeiras pessoas chegarem até você. Você já precisa ter uma boa estrutura. Por causa desse erro aqui, acontecem 4 outros erros que podem estar te prejudicando muito. Então, esse principal erro aqui se desdobra em 4 outros que nós vamos falar no nosso próximo encontro.